Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 5. Viu o Senhor, Deus, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, Deus viu que a terra estava, o ser humano, o coração do homem só era cheio de maldade. Era maldade por cima de maldade. E com isso, Deus, no versículo 6 de Gênesis capítulo 6, diz bem assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então Deus, ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Deus, ele se arrependeu. Porque o ser humano é mau. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, o povo faz muita coisa que desagrada aos olhos de Deus. Todo dia é assassinato em cima de assassinato, homicídio em cima de homicídio, é roubos, arrombamentos, é mortes. A terra está toda corrompida. Hoje, nos dias de hoje também, tá assim. Do jeito que Deus se arrependeu lá atrás com Noé, né, com o povo daquela época, Deus também, ele está indignado hoje também com o ser humano. Só que tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E Deus diz bem assim: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, até os animais, Deus resolveu dar cabo dele, dar fim também, por causa da maldade do ser humano. Tem ser humano que não quer saber de Deus, nem você fala de Deus, fala, e ele não quer nem saber. Sendo que ele está nessa terra por causa de Deus. Aleluia. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Deus viu em Noé, porque Noé era um homem íntegro. Ele era um homem justo. Ele era reto. Noé temia a Deus. Para o povo daquela época, Noé era um modelo de uma pessoa de Deus. Um coração de uma pessoa de Deus que temia o Senhor, respeitava a Deus. Aleluias. E Deus anuncia o dilúvio. Deus anuncia o dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E hoje está do mesmo jeito. E Deus vai fazer pegar fogo nessa terra todinha. Tudo que tem aqui nessa terra vai ser queimado. Vai ser tudo destruído. Não vai ficar nada aqui em cima dessa terra. O fogo vai queimar tudo. Tudo vai se derreter. Naquela época com Noé, foi com água. E hoje vai ser com fogo. Viu Deus a terra,
e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E hoje é o que mais tem corrupção. A gente vê corrupção em vários lugares. Em vários. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca. E Deus não deu instrução para Noé do jeito que era para Noé fazer a arca. Para entrar Noé, a sua família e alguns animais que Deus ia fazer vir até Noé. Alguns animais que Deus ia fazer vir até Noé. É forte. E em Gênesis capítulo 7, no versículo 17, a palavra de Deus nos diz bem assim: o dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Já pensou? Um dilúvio, uma chuva. Chover 40 dias, 40 noites. Foi o tempo que choveu sobre a terra. Inundou tudo. Tudo que tinha vida, tinha fôlego de vida, morreu afogado. Predominaram, no versículo 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava, balançava, flutuava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes. Todos os altos montes foram cobertos, que havia debaixo do céu. Pereceu, no versículo 21, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, os animais selváticos e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra. E todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Tudo morreu. Os animais, aquela população, aquele povo que tinha lá, que morava junto com Noé e sua família. Tudo morreu. Assim foram exterminados. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, e o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Só ficou Noé, os seus filhos, as nora e a esposa de Noé, a saber, 8 pessoas que sobreviveu só desse dilúvio. Noé e sua família, eles foram salvos.
do dilúvio. E os animais que Deus reservou para entrar na arca também. E deu ordens para Noé fazer do jeito que Deus mandara para ele fazer, para que os animais que Deus mandasse também para lá se salvassem também. Por isso que hoje também tem vários animais aí. A maioria também desses que hoje se encontram entrou na arca. Deus reservou algumas espécies, tanto selvagens como domésticos. Isso é forte. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Então, a água, além de chover 40 dias e 40 noites, a água ainda ficou 150 dias sobre a terra. Aí depois que secou. Já pensou uma chuva? Chover 40 dias e 40 noites e a água ficar em cima da terra por 150 dias? Ninguém pode brincar com Deus, não. E nem com o inimigo. Nem com o diabo, nem com Deus. Ninguém pode brincar com nenhum. As coisas de Deus são sérias. E a palavra de Deus diz para nós, em Mateus 24, no versículo 37. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eita glória! Do jeito que foi nos dias de Noé, vai ser também a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aleluias! Casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. É muito forte. Hoje em dia está assim, do mesmo jeito, da época de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então o povo estava casando, estava dando em casamento, comendo, bebendo. Uns querem saber de Deus, do Senhor Jesus, e outros não. Esses que não querem saber, quando o Senhor Jesus vir, aí é tarde. O povo está sendo avisado. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, não. A hora é agora. Nós temos que aproveitar as oportunidades agora. Se apegar a Deus agora. Enquanto você, enquanto nós estamos vivos. Porque depois que a gente partir, não tem mais jeito, não. Ou a gente vai salvo ou vai condenado.
é forte. Nós temos que escolher agora. Aceitar Jesus agora, em vida. Porque depois que partir, segue-se o juízo. E o Senhor Jesus diz bem claro, aqui, no livro de Mateus, mesmo livro, Mateus 24, no versículo 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe aquele grande dia. Ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho. Só Deus. Aleluias. Só Deus sabe o dia e a hora do Filho dele vir em essa terra. E ele diz bem claro aqui no versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. Nós temos que estar sempre vigiando, porque nós não sabemos que dia vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos vigiar. Aleluias. Glória a Deus. Nós não sabemos o dia. Santo é o teu nome, papai. Portanto, vigiai, porque não sabeis. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aleluias. Então vamos vigiar, porque o Senhor Jesus, ele vai vir. Ele disse que ele ia partir, que ele ia. Ele foi. Ele disse que ele vai vir. Então, se o Senhor Jesus disse que ele vai vir, ele vai vir. O Senhor Jesus não mentiu. Ele nunca mentiu. Ele morreu por causa do nosso pecado, para nos dar a salvação. Aleluias. E a Bíblia diz aqui bem claro para nós, Salmos, capítulo 9, no versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno. As pessoas perversas vai ser lançada no inferno. Aleluias. E todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as pessoas que se esquecem de Deus também. Não se esqueça de Deus nunca. Porque Deus, ele jamais se esquece de você. Louvado seja o Senhor. Deus, ele não se esquece da gente. Pelo contrário. É a gente que se esquece de Deus, mas Deus nunca esquece de nós. Aleluia. Os males, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, diz bem assim: os males e as corrupções dos últimos dias.
os males e as corrupções dos últimos dias. Então aqui já deu uma pista que nós já estamos nos últimos dias. Aleluia. E a palavra de Deus diz bem claro aqui no versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e as coisas hoje estão cada vez ficando mais difíceis. Pois os homens serão egoístas, orgulhosos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, aleluias, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É para a gente fugir dessas pessoas. Eles têm forma de piedade, mas nega, entretanto, o poder. Esse poder é o poder de Deus. Nega a Deus. Foge também destes. Então, isso aqui está acontecendo hoje. Aleluias. Isso aqui está acontecendo hoje. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 5, diz bem assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos, aleluias, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Aleluias. Muitos no mundo todo está sofrendo por causa do nome de Jesus. Está sofrendo perseguição. Tem muitas pessoas a essas horas que estão morrendo por causa do nome de Jesus. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aleluias. Está vendo? Aquelas pessoas que são, aleluias, aquelas pessoas que de fato são justas com Deus, Deus vai dar em paga a tribulação aos que os atribulam. Quem atribula você, a mim, Deus vai dar o pagamento deles. Eles estão plantando para colher o mal. Aleluias. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar,
Aleluias. E no versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aleluias! Então, esse alívio nós só vamos ter, nós só vamos deixar de ser atribulados, porque enquanto nós estivermos nessa terra, sempre nós vamos ter lutas e lutas e lutas, guerras, mas com Cristo nós vamos vencer tudo. Só vai parar, aleluias, só vai parar quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí a gente está em paz para sempre. Louvado seja o Senhor. A gente, todos que pegam firme com Deus. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus e estão firmes no seu caminho. Aleluias. No versículo 8. E ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aleluias. Então, o Senhor Jesus vai vir em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Já escutaram aos montes, mas não querem saber de Deus. E contra os que não obedecem ao Evangelho. Conhece e não obedece. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, olha, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aleluias. Então, quem está brincando com a palavra de Deus, o Senhor Jesus vai tomar vingança. Aleluias. Então, não brinque com a palavra de Deus. Não brinque. Leve a sério. Porque o inferno é real. O lago de fogo é real. Quem não for achado com o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. E isso não é historinha de Bíblia, não. Isso é verdade. É Deus quem diz. É a palavra de Deus. E estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aleluias. E estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Vai ser banido da face de Deus e da glória do seu poder. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz bem aqui, em Lucas 16, no versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe
até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. É forte. Então o mendigo ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Então automaticamente o rico ele não dava comida para ele. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aleluias. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Olha só. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, quando a pessoa morre salva, ela é levada pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso. Foi isso que o Senhor Jesus falou para aquele ladrão da cruz, que se arrependeu. Um à sua esquerda, um à direita e Jesus no meio. Um falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluias. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aleluias. No inferno, olha só, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Se Abraão se refere ao próprio Deus, que Abraão é nosso pai na fé. Então, chamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, lá no inferno, a pessoa fica atormentado e fica numa chama de fogo. Era assim que ele se encontrava lá. Aleluias. É forte. No inferno a pessoa fica... Então no inferno é um lugar de tormento. A pessoa fica atormentado. Na chama, no fogo. Então tem fogo lá, queimando a pessoa. E a palavra de Deus diz bem claro aqui, em Marcos 9, no versículo 43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É melhor entrar. Isso é forte. É melhor entrar no inferno sem um braço do que tendo os dois e ir para o inferno. Ficar no meio do fogo, onde não lhes morre o verme. Lá tem um verme comendo a carne da pessoa. E esse verme ele não morre no fogo. E nem o fogo apaga. O fogo lá no inferno não se apaga, não. Depois que o inferno se lançar no lago de fogo, o fogo vai continuar do mesmo jeito. Porque até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés,
Aleluias. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno. Então é melhor entrar no céu, no paraíso, com um só pé, com uma só perna, do que com as duas pernas ser lançado no inferno, no lago de fogo. O que quer dizer isso? Se você faz algo com as suas mãos que não agrada ao Senhor, não é que você vai cortar a mão, vai decepar a mão. Não. É parar de fazer aquilo ali que você estava fazendo com a mão. E isso é cortar. É de você estar tirando daquilo ali. E os pés é do mesmo jeito. Você está tirando o pé de fazer aquilo dali. Se você estava indo em lugares que não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor, você anda por lugares que agrada a Deus. Ali você está cortando o pé. É nesse sentido. Não que você vai cortar a perna. Não. Vamos entender bem o espírito da palavra. Que eu já ouvi de gente aí que já cortou um membro. Faz tempo isso, mas eu já ouvi gente dizer. Mas porque não entende o espírito da palavra. Aleluias. Então, se você estava indo para lugares, se você estava indo para lugares que não agrada a Deus, vá para lugares que agrada ao Senhor. Mude os lugares que você estava indo. Aleluias. E no versículo 46 diz bem assim: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aleluias. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um dos teus olhos do que tendo os dois olhos e seres lançado no inferno. Se o teu olho também te faz tropeçar, pecar, corta-o. Mas não é cortar o olho não, arrancar o olho não. Se você estava olhando para algo que aquilo não agrada a Deus, para de olhar para aquilo que não agrada a Deus. Se você estava vendo coisa no teu telefone que não agrada a Deus, no teu notebook, computador, ou na rua mesmo, está olhando para algo que não agrada ao Senhor, que você está pecando, para de fazer. Olhe para coisas que agradam ao Senhor, que vai edificar a Deus. Amém? E diz mais: e se um dos teus olhos chegar bem embaixo, no versículo 48, que essa parte eu já li, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. De novo, Jesus faz 3 advertências. Por que será? Porque esse lugar aqui não é brincadeira. Onde não lhes morre o verme. Lá no inferno o verme não morre. Vai ter um verme comendo a carne da pessoa que vai para lá. E o fogo não apaga. O fogo não vai apagar. Comendo a carne queimando a carne da pessoa e o verme comendo a carne da pessoa. A pessoa ficar atormentada na chama, igual disse o rico. É muito forte. E a palavra de Deus nos diz, Apocalipse capítulo 20, no versículo 11.
Aleluias. Apocalipse capítulo 20, no versículo 11 ao 15. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluias. Então a terra e o céu fugiu da presença do Todo-Poderoso. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Nós vamos ser julgados de acordo às nossas obras, de acordo com o que nós faz pelo meio do nosso corpo. E até pelas palavras a gente vai ser condenado ou absolvido. É forte. Quando diz, então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, porque tudo que você fazemos, os anjos anotam em livros. O anjo do Senhor anota tudo nos livros. Naquele grande dia não adianta dizer, não, Senhor, eu não fiz isso. Eu não sabia, ninguém me falou de Jesus. Não. Está tudo lá, anotado. Inclusive, essa mensagem aqui, está sendo anotada nesse momento lá, no livro. Aleluias. Foi aberto, os livros vão se abrir naquele dia. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha só. Nós vamos ser julgados pelo que vai estar escrito lá nos livros. No livro do Senhor lá. Tudo que a gente faz, de bem ou de mal, fica escrito e anotado no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aleluias. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá vendo? Aleluias. Então, o mar vai devolver quem está morto lá. A morte e o além entregaram seus mortos que neles havia. Até a morte vai entregar. O inferno também vai entregar quem está lá. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então até o inferno e a morte vai ser lançada para dentro do lago de fogo. Aleluias! Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluias! E a Bíblia diz para nós bem claro assim: quanto, porém, aos covardes,
Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os incrédulos aqueles que não acreditam em Deus de jeito nenhum, ou até acreditam, mas fingem, aos abomináveis, que faz coisas abomináveis, mulher com mulher, homem com homem, coisas abomináveis, aos assassinos, pessoas que ficam matando umas aos outros, aos impuros, pessoas que guardam mágoa, ódio, rancor no seu coração, impuro, coração que não é puro, aos feiticeiros, que andam fazendo magia para as outras pessoas, trabalho de magia negra, aos feiticeiros, aos idólatras, pessoas que adoram imagem, e a todos os mentirosos, todas as pessoas que mentem, que amam mentir e que não para de mentir, que não se arrepende, morre na mentira, também vai ser lançado no lago de fogo. E todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui é uma lista das pessoas que vai ser lançada no lago de fogo. Se você estava fazendo alguma dessas coisas aqui, pare. Em Gálatas 5, no versículo 19, diz bem assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes. Até o ciúme é obra da carne. Iras, discórdia, dissensões, facções também. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. É forte. Quem faz isso daqui, a Bíblia diz bem claro aqui, ó. Como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Quem faz isso aqui não vai entrar no céu. Se você estava fazendo alguma coisa disso aqui, serve para mim primeiro. Vamos para. Faça somente aquilo que agrade a Deus, porque disso depende a tua salvação. Aleluia. E em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 ao 11, diz bem assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, olha só, nem efeminados. Efeminado é homem que gosta de homem, e mulher que gosta de mulher. Nem sodomitas. Sodomita é a mesma coisa. Os homens de Sodoma queriam fazer relação íntima com os anjos. É forte. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. É forte.
nem ladrões, olha só, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, essa lista aqui não vai entrar no reino de Deus também. Aleluia. Apocalipse 22, no versículo 15. Fora ficam os cães. Os cães são as pessoas que não querem saber de Deus. Os cães são as pessoas que não querem saber de Deus, que rejeitam Deus. Você fala de Deus para eles e eles não estão nem aí, não dão crédito, não respeitam, não tem temor às coisas de Deus. Aleluia. Esse que é o cão que a Bíblia fala, não é os cachorros, não. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e a todo aquele que ama e pratica mentira. Olha aí. A pessoa que ama e pratica mentira também. Fora ficam os cães. Esses ficam de fora. Não vai ser salvo. Aleluias. É forte. Mas não é eu que digo, é a palavra de Deus. Apocalipse 21, no versículo 1, o título é O Novo Céu e a Nova Terra. Vi novo céu, aleluias. Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então o mar só existe agora. Lá no novo céu e na nova terra não vai ter mar. Lá vai ter o rio da água da vida. Aleluias. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aleluias. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus. Oh, aleluias. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Oh, glória! Deus habitará com eles. Deus vai estar com a gente, com os salvos, com os eleitos. Aleluia! Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aleluias! Oh, glórias! Morar com Deus para sempre. A gente vê Deus face a face, vê Ele do jeito que Ele é. Aleluias! Apocalipse 21 diz bem assim, como é lindo aquele lugar. A estrutura da muralha. Oh, glórias! Apocalipse 21, no versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, o muro é de jaspe e a cidade santa ela é de ouro puro. Deus é rico e poderoso. Aleluias. Deus é dono do ouro e da prata. Porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluias. Então, o muro é de jaspe da cidade, onde nós vamos. Oh, glórias!
A cidade santa, para onde nós vai. O muro da cidade santa é de jaspe. A cidade santa, ela é de ouro puro. E a praça da cidade também é de ouro puro. Aleluias. E Apocalipse 21, no versículo 10. Apocalipse 21, no versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aqui foi o apóstolo João que viu essa revelação aqui. Ele foi levado em espírito, ele se achava em espírito e foi levado em espírito, e ele viu todo o Apocalipse aqui, o que ia acontecer lá na frente com os salvos e com os perdidos, com Satanás, com os anjos caídos. E o Senhor Jesus falou para ele anotar tudo que ele estava vendo. E assim ele fez. No Apocalipse 21, no versículo 23, nos diz bem assim. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, não vai ter sol lá, nem da lua, também não vai ter lua, lua só agora, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluias! Ô glórias! Só a glória de Deus e a luz do Senhor Jesus vai iluminar todo aquele lugar. Aleluias! As nações, as pessoas de todos os países que foram salvas, as nações andarão mediante a sua luz. Nós vamos andar no brilho da luz do Senhor. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Aleluias! E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Aleluias! Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluias! Só vai entrar lá quem tiver com o nome escrito no livro do Cordeiro. Só vai entrar quem está com o nome escrito no livro do Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! E no Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Diz bem assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. A nossa função lá é servir a Deus. Servir aqui na terra e servir no céu. Aleluias! Contemplarão a sua face. Nós vamos ver a face de Deus. Nós vamos ver Deus. Aleluias!
contemplarão a sua face. Nós vamos ver Deus do jeito que Ele é. Nunca ninguém jamais viu a Deus. E os salvos vão ver. Aleluias. E na sua fronte está escrito, está o nome dele. E então já não haverá noite. Lá não vai ter noite. Nem precisam ele de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Então a gente vai ficar pelos séculos dos séculos morando com Deus. Os salvos vão morar com Deus eternamente. Aleluias. Do mesmo jeito que as pessoas que rejeitam Deus vai sofrer eternamente no lago de fogo. Vai sofrer para sempre lá. É pelos séculos dos séculos sendo queimado, comido de verme. Um verme que não morre no fogo. E um fogo que não apaga, queimando a carne da pessoa e o verme comendo a carne da pessoa. Isso no inferno, no lago de fogo. É melhor ir para o paraíso, para a cidade santa. Para isso, temos que obedecer a palavra de Deus, temos que praticar a palavra de Deus, temos que viver a palavra de Deus. Aleluias. Aceitar o Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus, você que ainda não aceitou. Se batize nas águas. Vá a uma igreja aí mais próxima da sua casa. Pegue firme com Deus. Uma igreja verdadeira que ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, pela palavra de Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo ilumine os teus caminhos, a tua vida, em o nome de Jesus. Seja abençoado, você que ficou até agora, você que viu essa mensagem, essa palavra, que não é minha, essa palavra que é do Deus Todo-Poderoso. Seja abençoado. Aquilo que você precisava de Deus, que o próprio Deus, que o próprio Espírito Santo te entregue agora, no nome de Jesus Cristo. Seja abençoado pela mão de Deus. Seja abençoado pela mão de Deus, pois eu profetizo a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre os teus caminhos, sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. E mais uma vez eu digo, pegue firme com Deus. Amém? Não saia dos caminhos do Senhor Jesus, não. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. Aleluias. Então persevere até o fim. Amém? É a palavra de Deus que diz. Mateus 24, 13, se eu não me engano. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere até o fim nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor a todos. Graça e paz.